turma, esse vídeo nós iremos estudar um pouquinho sobre equação do segundo grau e sistema de equação, certo? A equação, né, achar os valores para x, e o sistema a gente vai achar o valor das duas variáveis, x e y, certo? Vamos lá. A equação do segundo grau recebe esse nome porque é uma equação polinomial cujo termo de maior grau está elevado ao quadrado, no caso elevado a 2, né? O x aqui, a gente tem ele ax ao quadrado mais bx mais c. Então, igual a zero. Daqui a gente tira essa equação de segundo grau. Por quê? Porque aqui ó, nós temos x ao quadrado. Então, comparando com esse x aqui, ó, aqui está elevado a 1 e aqui está elevado a 2. Então, como está elevado a 2, por isso que a gente chama de equação do segundo grau, certo? O a, o b e o c são os coeficientes. A gente chama de coeficientes, ó. E o x, né, é a incógnita, tá certo? Então, os coeficientes, né, a, b e c. O a não pode ser zero nenhuma vez, tá? Ele pode ser positivo, negativo, fração, tá? Mas ele não pode valer zero, porque se ele zerar, a equação não vai existir, né? Não, a gente não vai ter esse termo aqui, ó, x ao quadrado. Vai ter só o restante, então ela vai virar uma equação do primeiro grau, tá certo? Então, vamos ver aqui alguns exemplos de equação. Ó, eu tenho x ao quadrado mais 3x menos 2, né? Os coeficientes a igual a 1, ó, porque eu só tenho x ao quadrado, então eu digo que o a vale 1. O b, ó, 3 e o c aqui, ó, menos 2. Outro exemplo, menos 2x ao quadrado, então o a menos 2, menos x, no caso o b menos 1, e o c aqui, ó, 1. Aí outro exemplo, x ao quadrado menos 3x. Aqui, ó, a 1 e o b menos 3. Eu não tenho o termo sem o x, então eu digo que o c é zero. Quando acontece aqui de faltar o b ou o c, certo, na equação, a gente diz que essa equação é incompleta, certo? Agora, quando aqui eu tenho todos os três, ó, a, b e c, né, os três termos visíveis, né, me mostrando todos os três, então eu digo que essa equação é completa, certo? O último exemplo aqui, ó, x ao quadrado menos 5. Então, eu tenho o a valendo 1, o b, que é só o x, né, ó, não tem, então eu digo que o b é zero, e esse menos 5 é o c, certo? Então, vamos lá. Como é que eu vou calcular uma equação do segundo grau? Completa, quando tem os três termos, tá? Quando tem o valor do a, do b e do c. Eu vou calcular pela fórmula do delta e é de Bhaskara, tá? Porque é uma equação de segundo grau, então eu tenho que achar dois valores para x, tá bom? Então, ó, eu tiro primeiro aqui, ó, o valor do a, b, c, eu tenho essa equação aqui, ó, 2x ao quadrado menos 3x menos 5 igual a zero. Então, o a é 2, o b menos 3 e o c menos 5. Calculo o delta, ó, a fórmula do delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Cuidado que se algum desses valores aqui, ó, do A e do C estiver negativo, você tem que usar um parênteses, tá bom? E o B também, como está ao quadrado, né, se for negativo, ele também a gente usa um parênteses, tá bom? Então, ó, menos 3 ao quadrado, ó, tá vendo? Eu coloquei o parênteses aqui porque ele tá negativo. Aí, menos 4 vezes o A é 2, vezes o C, ó, menos 5. Coloquei o parênteses também, tá bom?
Aí aqui eu calculei menos 3 ao quadrado deu 9. Aí aqui eu multiplico, ó. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 5, 40. Faz o jogo de sinal por último, tá? Aqui, ó, menos vezes menos daqui, ó, do 5 tá dentro do parênteses. Esse menos 4 aqui, o sinal dele vai fazer jogo com algum negativo que tiver aqui. Se tiver positivo, né, aí você também faz o jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Então, 9 mais 40, 49. Se o meu delta tiver raiz exata, né? Se o valor que eu achei do delta tiver raiz, aí eu faço a fórmula de Bhaskara. Se eu achar o delta e não tiver raiz, no caso, um resultado negativo, o que é que eu faço? Eu digo que não existe valores para x. Eu paro aqui no delta, eu não vou calcular Bhaskara, porque eu não vou encontrar resultado exato, tá bom? Então, só faz a fórmula de Bhaskara se, quando eu encontrar aqui o meu delta, ó, existir raiz exata. Aí aqui, como 49 a raiz é 7, né? Então, vamos lá. A fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz quadrada do delta. Por que mais ou menos? Porque eu vou fazer uma positiva e uma negativa, dividido por 2a. Aí eu pego menos da fórmula, tá? Como o b tá negativo, eu botei um parênteses para depois fazer o jogo de sinal. Aí mais, quanto foi que deu meu delta? 49. O a é quanto? 2. Então, 2 vezes 2 aqui embaixo. Aí aqui, ó, menos com menos dá mais. Fica 3. Primeiro eu vou pegar a raiz positiva, né? Então, mais a raiz de 49, 7. Então, 3 mais 7. E embaixo eu multiplico, ó. 2 vezes 2, 4. Então, 3 mais 7, 10. 10 dividido por 4 não vai me dar um valor exato, né? Vai me dar um decimal. Então, em vez de você botar um decimal, você simplifica. Aqui eu simplifico por 2, ó. 10 dividido por 2, 5. 4 dividido por 2, 2. Certo? É melhor você deixar o resultado em fração do que um decimal. Aí o outro valor para x, menos, aí ó, o b tá negativo, né? Aí bota dentro do parênteses. Aí aqui eu não usei no primeiro x mais a raiz, não foi de 49? Aqui eu vou usar menos a raiz de 49. E embaixo 2 vezes 2, que o 2 aqui é do a, tá? Então fica 3 menos 7 sobre 4. O maior aqui está negativo, então coloca o sinal de menos, aí subtrai, ó. 3 menos 7, 4. 4 dividido por 4, 1. Como está negativo, então fica menos 1. Então, aqui as minhas duas raízes dessa equação é 5 meios e menos 1, certo? Então, para uma raiz completa, a gente resolve dessa maneira, delta e Bhaskara. E para uma raiz incompleta, né? Uma equação aí, para mim calcular uma equação incompleta. No caso aqui eu tenho 4x ao quadrado menos 16 igual a 0. Né? Tem como calcular? Tem, porque aqui eu tenho o valor do A e do C, eu não tenho o B. Então, como é que eu faço? Ó, passa esse menos 16 para o lado do zero, certo? Então, tá menos 16, vai mais 16, tá? Então, fica 4x ao quadrado igual a 16. Eu deixo o x ao quadrado só e passo o 4 que está multiplicando, ele vem dividindo, ó. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Esse quadrado que está no x vai virar uma raiz nesse 4 aqui, ó. Então, fica x igual a raiz quadrada do 4, que é a raiz quadrada de 4 é 2. Como eu estou trabalhando a equação do segundo grau, eu tenho duas raízes, né? Dois valores para x. Então, vai ficar x igual a mais 2, ou só x igual a 2, não, precisa, né? Não é obrigado você botar esse mais. E x igual a menos 2. Então, aqui eu tenho os dois valores, as duas raízes da equação incompleta, tá? Ela é bem mais prática, né? Bem mais simples de resolver do que a completa. Então, você pega
a equação que ele lhe deu, né? Passa o termo que não tem x para o lado do zero. E depois, se o que está com x ao quadrado, né, não for 1, for um número diferente de 1, você passa para o outro lado dividindo. Divide, depois esse quadradozinho aqui do x, você faz uma raiz no número que ficou. E tira o valor da raiz. Pronto, tá bom? E para mim calcular um sistema... Gente, o sistema, eu vou trabalhar com duas equações ao mesmo tempo e vou ter que achar o valor das duas variáveis, do x e do y, né? As duas variáveis que a gente utiliza com mais frequência. Então, ele diz assim, ó, quando queremos encontrar valores de duas incógnitas diferentes que satisfaçam simultaneamente duas equações, temos um sistema de equação. As equações que formam o sistema podem ser do primeiro grau ou do segundo grau. Para resolver esse tipo de sistema, podemos usar o método da substituição e da adição. É o método que a gente vai, né, resolver aqui o sistema. Vamos ver um exemplo. Resolva o sistema a seguir. Ó, como é um sistema e a gente tem duas equações ao mesmo tempo, por isso que ele falou lá simultaneamente, né? A gente vai utilizar essa chave, ó, fechando aqui o início, né, das duas equações. Só desse lado, não coloca a chave desse lado, tá bom? Só nesse lado aqui. Então, o que é que a gente vai fazer, ó? Primeiro, eu vou, né, olhar aqui, ó, no sistema, se dá para mim cancelar alguém. Tá? Se tem alguém igual com sinal diferente, no caso um positivo e um negativo. Aqui eu tenho, ó, deixa eu usar uma caneta. Aqui, ó, eu vou utilizar, aqui eu tenho 3x ao quadrado menos x igual a 5 e y menos 6x igual a 4. O que é que eu vou fazer aqui? Eu olhando aqui para essas duas equações, né? Eu olho aqui, só tem esse 3x ao quadrado. Embaixo é y. Então, não dá para me cancelar. Aqui em cima eu tenho menos y e aqui embaixo eu tenho menos 6x. Também são diferentes, não dá para me usar. Por quê? Porque aqui é y e aqui é x, então são diferentes, não dá para me cancelar. Mas esse menos y com esse y aqui, ó, que está positivo, eles vão zerar, porque y menos y, zero. Então, eu risco, ó, cancelo eles dois aqui, ó. Sobrou quem, ó? 3x ao quadrado, ó, coloquei bem aqui, ó. Menos 6x, aqui, ó, igual a 9. Por que a 9? Porque aqui é 5 positivo e 4 positivo, então eu somo eles dois. 5 mais 4, 9. Então, eu vou utilizar, né, aí o cálculo para mim achar primeiro o resultado aqui, ó, desse x nessa equação aqui, que ficou todos os dois aqui só x, né? Eu tirei o y do meio. Então, ficou uma equação, né, do jeito que a gente tinha lá antes. 3x ao quadrado menos 6x igual a 9. Esse 9 eu tenho que trazer para o lado de cá, ó, igualar a zero. Então, ó, fica 3x ao quadrado, repetir, menos 6x, repetir. Aqui tá mais 9, ele passa para o outro lado, menos 9, igual a zero. Essa equação aqui, eu olhando, para mim não ter que trabalhar com esses números aqui alto, né? 3, 6 e 9, eu posso dividir eles por 3, que eles são divisíveis por 3. Então, ó, eu divido todos eles por 3. Aí fica, ó, x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Tiro os valores dos coeficientes, o valor de A, B e C. O A é 1, o B menos 2 e o C menos 3. Faz o delta, ó, né? B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Então, aqui, ó, o B menos 2, coloca dentro do parênteses ao quadrado, menos 4, ó, que já é daqui, repete. O A é 1 e o C menos 3, ó, coloca dentro do parênteses.
calcula aqui. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. Aí aqui, ó, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 3, 12. Menos daqui, ó, do 4 com menos do 3 vai dar mais 12. Então, 4 mais 12, 16. 16 tem raiz exata, que é 4. Então, a gente vai fazer a fórmula de Bhaskara, tá certo? Achar os dois valores para x. Aí, aqui, ó, peguei a fórmula de Bhaskara, né? E calculei o primeiro x menos, que é o da fórmula aqui, ó. O b, que é menos 2, eu coloquei dentro do parênteses. Aí, peguei logo a raiz positiva, ó, mais a raiz de 16, né? Que foi o resultado do delta. Dividido por 2 vezes 1. 1 é o valor do a. Aí, fica 2 mais 4 sobre 2. 2 mais 4, 6. 6 dividido por 2, 3. Já achei o primeiro x. O segundo x, em vez de eu usar mais aqui na raiz, ó, eu vou colocar menos. Os mesmos valores, ó. 2, aí a raiz, né, de 16, 4. Então, fica 2 menos 4 dividido por 2. 2 menos 4 é menos 2. 2 dividido por 2, 1. Como tá menos 2 aqui em cima, aí fica menos 1. Então, eu achei os dois valores de x, 3 e menos 1. Esses dois valores aqui, eu vou escolher uma das equações lá do meu sistema, né? Tá aqui, ó, ou essa primeira ou essa segunda aqui. É mais fácil a gente escolher essa segunda, que tá, os valores estão menos, né? Y menos 6x igual a 4. E vai substituir o x por 3. Aí eu vou achar o valor do primeiro y. Depois eu vou pegar a mesma equação, substituir o x por menos 1 e vou achar o outro y. Aí fica assim, ó. Peguei a segunda equação do sistema. Aqui, ó, y menos 6x igual a 4. Então, eu coloquei aqui do lado, ó. Vou substituir o x por 3, né? Que é o meu primeiro x aqui, ó, que eu achei. Aí fica y menos 6 vezes 3 igual a 4. Y é igual 6 vezes 3, 18, né? Como ele tá menos aqui, ele passa pro outro lado mais, ó. Então, 4 mais 18, 22. Rachei o meu primeiro y. O segundo, eu vou substituir, ó, por menos 1. Então, fica y menos 6x igual a 4. Vou substituir o x por menos 1. Aí, fica y é menos 6 vezes. Como o valor aqui, ó, do x agora é negativo, eu coloco dentro do parênteses. Então, fica y menos 6 vezes menos 1 igual a 4. 6, y mais 6. Porque aqui, ó, 6 vezes 1 dá 6. Menos, com menos daqui, ó, mais. Por isso que ficou y mais 6 igual a 4. Esse mais 6 passa por lado do 4, ó. Tá mais, vem menos. Então, fica y igual a 4 menos 6. Subtrai y igual a menos 2. Então, o sistema de equação, eu vou achar dois valores para x, dois valores para y, porque eu estou trabalhando duas incógnitas, duas variáveis, tá? Então, quando você achar a primeira incógnita, para você achar a segunda, você escolhe uma das duas equações do sistema, fica a seu critério, tá? E você substitui pelos aqueles valores que você encontrou, um de cada vez. Aí você vai achar os outros dois valores, tá bom? Então, bons estudos, ótimas atividades para vocês.